Pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aí mais um vídeo para esclarecer um pouco como é que funciona a questão do processo na prática, né? Eu escolhi trazer para vocês a ação de busca e apreensão. E esse tema eu optei porque nós precisamos dar um F5 aí, né? Dar uma atualizada no entendimento dos tribunais superiores. Muito se discutia sobre a possibilidade de se notificar pessoalmente ou não o devedor. Antigamente a ideia era que a notificação tinha que ser pessoal com a assinatura do devedor, ou seja, você faz um contrato de financiamento junto ao banco e, caso você fique inadimplente, o banco teria que te achar, né, ou o cartório que notifique extrajudicialmente teria que te achar e colher sua assinatura para te constituir em mora antes do ajuizamento da ação. Hoje, isso mudou. O que o Superior Tribunal de Justiça pacificou? Que o banco pode mandar a notificação para o endereço que você colocou no contrato. Independente se você mudou, se você não mudou, ele mandou a notificação para lá, essa notificação passa a ser válida. Tanto o endereço residencial quanto o endereço eletrônico. Se seu contrato prevê um e-mail lá e o banco manda para esse e-mail, tá valendo. Então, o que eu recomendo? Existe uma saída para isso que é o seguinte: caso você mude de endereço ou altere seu e-mail, envia uma notificação para o banco. Pode ser, se tiver prevendo e-mail no contrato, para o e-mail do banco você manda pro e-mail deles. Se não, vai lá, informa para o gerente, colhe a assinatura informando sua mudança, para alterar no contrato seu endereço. Com a prova de que você alterou seu endereço, aí o banco tem que te achar no endereço novo. Não vai valer aquela notificação mandada para o endereço errado que não tem sua assinatura, porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? Mudou de endereço, não lembra qual endereço que estava no contrato, aí de repente a gente é notificado e tem uma liminar de busca e apreensão na porta de casa porque está inadimplente, mas você não teve nem oportunidade de purgar a mora. Purgar a mora, simplificando, é o prazo que você tem de quitar a dívida lá com o banco para evitar a busca e apreensão. E como que acontece a ação? O banco entra com a ação de busca e apreensão, baseado na Lei 911. É uma lei antiga, a Lei 911 de 1969, mas ela ainda é válida até hoje. E o que a lei permite? A lei permite que, provada a constituição de mora, o banco já tem a liberdade, o juiz já pode permitir que o banco vá lá e tome seu carro, porque os contratos de financiamento de veículo, normalmente eles são contratos de alienação fiduciária, ou seja, o banco tem a propriedade que a gente chama de propriedade resolúvel, e caso você quite o contrato, o banco perde essa propriedade e o veículo passa a ser seu. Mas caso haja inadimplência, o banco, sendo proprietário, ele tem o direito de entrar com a ação de busca e apreensão e liminarmente ir lá e tomar o veículo de você. Por isso que muitas vezes as pessoas é pega de surpresa com essa visita do oficial de justiça em casa, né? Chegando lá para já pegar o carro e levar. Então vamos esclarecer algumas situações aqui. Primeiro, se você receber a visita do oficial de justiça, se for seu caso, você vai ter um prazo de 5 dias e, infelizmente, esse prazo não é contado em dias úteis, ele não é um prazo processual, então ele é um prazo de dias corridos. Você vai ter um prazo de 5 dias para purgar a mora, mesmo tomando seu carro. Vamos supor que você recebe a ação, tem lá o valor da causa, vai ser somado a dívida, as custas processuais e os honorários, você tem que quitar somado isso tudo. Então você vai ter que fazer o pagamento de tudo para poder ter seu veículo liberado. Não tem condição de fazer isso. O que é a saída? Verificar se o cálculo do banco está correto, apresentar um cálculo por muitas vezes está equivocado, né? A gente pode fazer uma revisional, seria um ingresso de outra ação apresentando para o juiz que o banco cobrou a mais nesse meio tempo e aí você deposita o valor que você entende correto, né? E ainda assim é possível buscar algumas falhas no procedimento por parte do banco. Eventualmente ele mandou para o endereço que não era seu, né? Você provou que mudou, como eu acabei de falar, e o banco não mandou no endereço atualizado. Então existem algumas situações que são questões processuais que podem ser verificadas aí para tentar te excluir de perder seu veículo, né? Fazer uma inversão aí e passar a ter uma vantagem processual sobre o banco. Mas resumidamente, o banco acaba tendo, né, essa vantagem de poder ter essa liminar e retirar o veículo. Então,
Apenas aqui para resumir para você, quais são as opções? Entrar com ação revisional, analisando ali que, via de regra, de fato o banco cobra coisa a mais, então você entra com revisional e nela deposita o valor que você entende correto. Verificar se houve de fato a notificação extrajudicial, e aqui um ponto muito importante: se não teve essa notificação extrajudicial, não é possível, a ação tem que ser extinta, então o banco perde a ação se ele não te notificou. E por fim, verificar se a notificação foi para o endereço correto. Aí, recapitulando o que eu já disse, você tem que manter seu endereço atualizado, procure informar o banco caso você mude, né, para poder estar sempre em dia e não ser pego de surpresa. Se você fez essa atualização e o banco mandou para o endereço antigo, também se extingue a ação. Mais dúvidas, eu recomendo sempre que você busque orientação profissional, procure um especialista e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.